Há momentos em que tudo dentro de nós pede silêncio, mas não um silêncio vazio, um silêncio cheio de desejo, cheio de ausência, cheio de perguntas que ninguém parece saber responder. E, no entanto, dentro desse silêncio, pulsa uma possibilidade. E se o que você busca lá fora só puder ser encontrado aqui dentro? E se não for sobre esperar acontecer, mas sobre lembrar quem você já é? Bruce Lipton nos ensinou que nossos pensamentos não são apenas ideias passageiras. Eles são sinais, comandos, vibrações. E que o nosso corpo, em sua inteligência biológica, responde a cada crença como se fosse real. Neville Goddard, por outro lado, nos revelou algo ainda mais profundo, que a imaginação, quando sentida com verdade, não é fantasia, é criação, é realidade sendo moldada em silêncio. E quando esses dois mundos se encontram, a ciência da célula e o mistério da alma, nasce um caminho onde o fingir não é mais fingimento, é ensaio vibracional, é pré-existência. O erro está em pensar que você precisa esperar para começar a viver o que deseja, esperar a cura para se sentir saudável, esperar o amor para se sentir amado, esperar o sucesso para se sentir confiante. Mas a neurobiologia já provou. O corpo não espera, ele responde, ele reage, ele incorpora. Quando você sente algo com verdade, mesmo que não esteja acontecendo no mundo físico, o seu sistema límbico registra como real, seu coração dispara, sua pele arrepia, seus genes são ativados. Sua frequência muda. Não é sobre enganar o universo, é sobre parar de se enganar. Fingir como se já tivesse não é teatro, é sintonização, é como mudar a estação de um rádio. Você não precisa fabricar a música, ela já está no ar. Você só precisa ajustar a sua frequência. E essa frequência nasce no corpo, não na mente. Ela vibra no jeito como você respira, no modo como caminha, no silêncio entre seus pensamentos. Fingir com verdade é caminhar como quem já chegou, é sorrir como quem já recebeu, é agradecer como quem já tem. E aqui está o ponto mais delicado. O seu corpo sabe quando você mente para ele, quando você força uma afirmação que não sente, quando diz, eu sou próspero, mas vibra medo, quando diz, eu sou amado, mas seu coração ainda treme na solidão. É por isso que o fingimento performático não funciona. Mas quando você consegue tocar, nem que seja por segundos, o sentimento genuíno do que deseja, quando você se permite sentir profundamente o que seria viver como se já tivesse, então algo muda, silenciosamente, inevitavelmente. Este vídeo não é sobre truques mentais, não é sobre positividade tóxica. É sobre biologia, é sobre energia, é sobre o campo quântico que responde não ao que você diz, mas ao que você vibra, ao que você encarna, ao que você se permite ser, aqui e agora. E por isso talvez fingir como se já tivesse seja o jeito mais verdadeiro de manifestar. Porque quando o corpo acredita, o universo escuta. E ele responde, sempre responde. O desejo como reflexo de uma ausência. Porque desejar pode te manter vibrando na falta. Desejar, à primeira vista, parece uma força positiva. Algo que nos impulsiona, que nos faz levantar da cama, imaginar, sonhar, correr atrás. Mas quando olhamos mais fundo, quando silenciamos o barulho do mundo e escutamos o que o corpo está realmente dizendo, percebemos que muitos dos nossos desejos não nascem da abundância, nascem da falta. E quando o desejo é moldado pela ausência, ele se torna um grito silencioso que vibra a escassez no campo. O universo não escuta palavras, ele escuta frequências. E desejar sem consciência pode ser, na verdade, afirmar continuamente que ainda não se tem. O problema não está em querer, mas na forma como esse querer é sentido. Quando você deseja com ansiedade, com urgência, com aquele peso de quem diz, eu só serei feliz quando isso chegar, o que o seu corpo está registrando é um código, eu ainda não tenho. E esse código se espalha por suas células, por seus hormônios, por suas emoções. Ele vira um padrão. E esse padrão muitas vezes se repete de maneira invisível, mesmo que você se esforce, mesmo que visualize, mesmo que acredite estar fazendo tudo certo. Desejar, quando vem carregado de dor, ativa no corpo um estado de alerta. O sistema nervoso interpreta como ameaça, como carência, como escassez. E a vibração que deveria atrair acaba repelindo, porque ao dizer eu quero, você está, sem perceber, dizendo eu não tenho. É sutil, mas é profundo. E o campo responde ao que está nas entrelinhas, não ao que está na superfície. Existe um ponto onde o desejo precisa se transformar em certeza, onde a ânsia cede lugar à confiança, onde o querer se dissolve num sentir silencioso de já é. Bruce Lipton
Mostra que a nossa biologia é moldada por essas experiências internas, que o nosso ambiente emocional é mais determinante do que o nosso DNA. E se o seu ambiente interno vibra a ausência, é essa ausência que será reforçada, mesmo que, por fora, tudo pareça estar em movimento. Neville Goddard falava sobre o estado encarnado, o lugar interno onde você deixa de desejar algo para simplesmente ser aquilo, viver aquilo, sentir aquilo, como se a experiência já estivesse acontecendo. E quando você entra nesse estado, o desejo se transforma. Ele não some, ele se purifica, ele deixa de vibrar como falta e passa a vibrar como expressão, como presença, como realidade emocional. Essa é a virada. A chave. O desejo que cria não é o que pede, é o que reconhece. Não é o que mendiga, é o que vibra com gratidão pelo que já sente como seu. E essa sensação, essa vibração, não depende do mundo externo. Ela nasce do corpo que acredita, da emoção que se alinha, da mente que silencia e do coração que aceita que já é. Porque no campo quântico, o tempo não conta, a lógica não importa, só importa o que você vibra agora. A ciência da epigenética, como o ambiente emocional interno altera sua biologia e sua percepção de realidade. Bruce Lipton, há algo silencioso acontecendo dentro de você. Algo que talvez passe despercebido no dia a dia corrido, mas que molda tudo: sua saúde, seus pensamentos, seus comportamentos e, principalmente, sua forma de perceber o mundo. Bruce Lipton nos mostrou que não somos vítimas do nosso DNA, que os genes não são sentenças escritas em pedra, eles são respostas. E quem determina essas respostas não é o acaso, nem a genética, mas o ambiente ao redor da célula. E quando falamos de ambiente, falamos sobretudo do ambiente emocional interno, daquilo que você sente, mesmo quando não sabe que está sentindo. O corpo é um reflexo vivo daquilo que você acredita, e ele responde, segundo a epigenética, ao conteúdo invisível que preenche sua mente e seu coração. Quando você vibra medo, insegurança, rejeição, esse conteúdo afeta diretamente a química do seu corpo. Seus hormônios se reorganizam, seu sistema imunológico enfraquece, seus neurotransmissores mudam. E mais do que isso, a forma como você enxerga a realidade também se altera. Você começa a ver mais do que confirma o que sente, e menos do que poderia te libertar. Isso não é metafórico, é fisiológico. Bruce Lipton provou que células cultivadas em ambientes tóxicos adoecem, mesmo quando têm potencial para serem saudáveis. E o mesmo acontece com você. Quando seu ambiente interno é dominado por emoções densas e padrões mentais limitantes, seus processos internos se contraem. Você opera em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, não há espaço para criar, manifestar, expandir. Só existe o hoje, o perigo, a escassez. Você entra num ciclo fechado onde o seu corpo e o seu campo repetem a mesma vibração, dia após dia. Mas quando você muda esse ambiente, não por palavras, mas por sentimento, tudo começa a se reorganizar. Seu corpo entende, suas células escutam, suas emoções se reprogramam e o mundo lá fora começa a responder. Não porque o mundo mudou, mas porque sua biologia mudou primeiro. E com ela, sua percepção de realidade. O que antes era invisível passa a ser percebido. O que parecia impossível agora parece familiar, porque você ajustou sua frequência àquilo que deseja viver. A epigenética revela o poder de algo que muitos ignoram: a vibração emocional como arquitetura da vida. Você não é apenas o que pensa, você é sobretudo o que sente. E o que sente altera sua biologia, e sua biologia molda sua realidade. Não há separação. O que está dentro se reflete fora. E o que vibra em silêncio dentro de você é muitas vezes mais determinante do que todas as ações que você toma. Por isso, mudar o mundo começa com mudar a forma como você se sente dentro dele. A imaginação como ponte para o campo quântico. Neville Goddard e o poder do estado encarnado no agora. Há um lugar dentro de você onde tudo já existe, onde o tempo não pesa, onde a lógica se dissolve, onde o impossível repousa como possibilidade. Esse lugar se chama imaginação. Mas não a imaginação que foge da realidade, e sim aquela que a reconstrói, a que toca, com mãos invisíveis, o campo onde todas as realidades coexistem, prontas para serem acessadas. Neville Goddard chamou isso de estado encarnado, um estado onde não se deseja algo, mas onde se vive aquilo com tanta verdade que o corpo acredita. E quando o corpo acredita,
a realidade obedece. A imaginação não é fuga, é criação. E o que você consegue sentir como verdade dentro de você se torna um comando energético no campo. Não é o pensamento isolado que cria, é o pensamento sentido. É a imagem interna acompanhada por emoção coerente. Quando você imagina uma cena com profundidade sensorial, quando vê, ouve, toca, cheira, sente, o seu cérebro e seu corpo não distinguem entre o que está acontecendo de verdade e o que está acontecendo dentro. Para o subconsciente, tudo é real. E é essa realidade sentida que molda o campo ao seu redor. Neville ensinava que, para transformar algo, você não precisa lutar contra o que é. Precisa se mover em consciência para o que deseja ser. Precisa habitar, com inteireza, a versão de si que já vive aquilo. Isso é o estado encarnado. Não é atuação, é entrega. Não é performance, é convicção. É quando você repousa no sentimento de já ser, de já ter, de já viver, mesmo que nada ainda tenha mudado fora, porque o que muda fora vem depois, sempre vem depois. O campo quântico responde ao colapso vibracional da sua identidade, e identidade se constrói por frequência, não por esforço. Essa ponte entre imaginação e realidade não é linear, ela é vibracional. Ela se abre quando você sente, quando você se permite mergulhar na emoção do que deseja, sem desejar, quando você se banha na experiência sem ansiedade por sua chegada, porque no momento em que você verdadeiramente sente que já tem, o desejo desaparece. E o desaparecimento do desejo é o maior sinal de que você acessou a vibração certa, a vibração de quem não precisa mais pedir, porque já reconheceu, já incorporou, já é. A imaginação, nesse contexto, não é devaneio, é ferramenta espiritual, é tecnologia vibracional, é linguagem direta com o campo. E quando usada com verdade, com profundidade, com entrega emocional, ela se torna uma ponte que liga o invisível ao inevitável. Uma ponte que atravessa o tempo, ignora as limitações e ancora no agora, a versão da realidade que você já carrega dentro de si. Diferença entre fingir performaticamente e encarnar internamente. O corpo não distingue real de sentido com verdade. Há uma diferença abismal entre parecer e ser, entre representar um papel com a esperança de convencer o mundo e encarnar uma verdade silenciosa que transforma o corpo, a vibração e a realidade sem precisar provar nada a ninguém. Fingir performaticamente é superficial, é externo, é uma tentativa de moldar a realidade de fora para dentro, mas encarnar internamente é outra coisa. É quando a mudança acontece sem esforço, quando o corpo responde com naturalidade, quando não há mais separação entre o que se deseja e o que se vive, porque já se tornou real dentro. O corpo humano é uma extensão do subconsciente. Ele registra tudo, e ele reage não ao que você diz com palavras, mas ao que você vibra com sentimento. Quando você encena algo, sorrindo sem sentir, dizendo que acredita sem crer, declarando abundância com o coração apertado, o corpo sente a incoerência, e essa incoerência gera tensão, gera desconforto, gera dissonância. O campo quântico também percebe, porque o campo responde à coerência, não à performance. Ele é movido por vibração autêntica, não por esforço mental. Mas quando você encarna internamente, tudo muda, mesmo que do lado de fora nada tenha se transformado ainda. Internamente, o corpo começa a respirar diferente. A musculatura se solta. A frequência cardíaca se ajusta. O sistema nervoso sai do modo de alerta e entra em modo de criação. E isso não é místico, é neurociência. O corpo não distingue o que é realidade externa e o que é emoção interna, desde que essa emoção seja sentida com verdade. Se você sente paz, mesmo sem motivos aparentes, o corpo entende. Estamos seguros. Se você sente gratidão, mesmo sem algo novo ter acontecido, o campo entende. Já recebemos. Essa é a diferença que poucos percebem. Aquele que finge com a mente, cansa. Aquele que finge com o corpo em alerta, bloqueia. Mas aquele que sente com o corpo inteiro, que fecha os olhos e se vê naquele lugar, naquela vida, naquele amor, naquela cura, e permite que o corpo participe, esse muda, de dentro para fora. De forma sutil, mas poderosa, e com o tempo, o universo acompanha. Não é sobre teatralidade, é sobre integração. Não é sobre convencer o mundo, é sobre alinhar-se com aquilo que já existe no campo.
porque tudo já está disponível, mas só se manifesta quando o corpo acredita, e o corpo só acredita quando sente. E ele só sente quando você permite que o desejo se transforme em presença, quando você para de representar e começa de fato a ser. Metáfora do rádio. Você não precisa construir a música, só sintonizar a frequência dela, ela já está no ar. Pense num rádio antigo. Você não cria a música que escuta. Ela já está no ar, invisível, mas presente. Você só gira o botão e sintoniza. E quando acerta a frequência, o som se torna claro. Assim também funciona a realidade. Você não precisa construir tudo do zero, não precisa fabricar milagres. Não precisa convencer o universo, porque tudo o que você deseja já existe, vibrando em alguma frequência, no campo das infinitas possibilidades. A questão é, em que estação você está vibrando agora? Essa metáfora simples carrega uma verdade profunda. Não é sobre correr atrás, é sobre se alinhar. A música certa não vem até você porque você implora, mas porque você está na mesma sintonia. A realidade que você deseja, a saúde, o amor, a abundância, a liberdade, já está no ar, mas enquanto sua frequência interna estiver desalinhada, ela será imperceptível, porque no universo, atração não é uma questão de merecimento, é uma questão de ressonância, e essa ressonância não se dá por palavras, nem por visualizações apressadas, nem por afirmações repetidas com o coração ausente. Ela se dá por presença vibracional, por coerência interna, por silêncio emocional que acolhe, que sente, que se rende ao agora, como se o já é fosse inevitável, porque é. Quando você gira o botão do rádio interior, e esse botão é o seu estado emocional, seu sentimento predominante, sua vibração sustentada, você começa a perceber sons que antes eram impossíveis de captar. Você acessa realidades que sempre estiveram ali, mas que só se revelam a quem se torna compatível com elas. Essa é a beleza da manifestação verdadeira. Ela não exige esforço hercúleo, ela não depende de luta, ela não responde ao desespero. Ela flui com naturalidade quando você encontra a estação certa. E o corpo sabe quando encontra. Você sente leveza, expansão, um tipo de paz que não precisa de prova externa, porque dentro tudo já está em sintonia. Portanto, a questão não é o que você quer. A questão é o que você está sintonizando agora, o que está vibrando nas entrelinhas da sua respiração, do seu silêncio, do seu sentir mais profundo. A música da sua nova realidade já está tocando, mas só quem escuta de dentro consegue dançar com ela. O erro silencioso de quem finge sem integrar. Quando o universo sente a sua contradição interna, nem todo fingimento é criação. Às vezes, ele é só um disfarce para a dor não olhada. Uma tentativa de forçar uma vibração que o corpo ainda não sustenta. De fora, pode parecer positivo, pode parecer confiança, pode até parecer fé, mas por dentro, a tensão, a dúvida, a resistência. E o universo, que não responde ao que você mostra, mas ao que você vibra, sente essa contradição. Ele não escuta o que você diz, ele escuta o que o seu corpo está gritando em silêncio. Existe uma dissonância vibracional que poucos reconhecem. Ela acontece quando a mente insiste em declarar o novo, mas o corpo ainda está preso ao antigo. Quando o discurso é de abundância, mas a postura ainda vibra medo. Quando você se esforça para afirmar que está bem, mas o seu tônus muscular, sua respiração encurtada, sua voz trêmula, denunciam a insegurança. O corpo é sempre honesto, ele não sabe mentir, e essa honestidade biológica revela onde a sua vibração realmente está. Bruce Lipton nos lembra que o nosso ambiente interno, composto por sentimentos, crenças e emoções, é mais determinante que qualquer palavra que dizemos. Se o seu ambiente interno ainda opera no modo escassez, não adianta vestir o personagem da abundância. O campo não se comove com aparência, ele só se move com coerência. E coerência só nasce da integração real entre mente, emoção e corpo. Não adianta apenas pensar diferente, é preciso sentir diferente, respirar diferente, reagir diferente. A espiritualidade performática, aquela que se limita a frases prontas, gestos ensaiados, afirmações vazias, cria mais bloqueio do que expansão, porque reforça a separação entre o que se deseja ser e o que se é. O inconsciente capta isso e reage com desconfiança, e o universo, por consequência, apenas devolve a mesma vibração fragmentada. Integrar é o caminho, e integração começa quando você acolhe a verdade do seu agora, sem negar o que sente. Quando você permite que o seu corpo diga a verdade, mesmo que essa verdade seja: ainda tenho medo, ainda sinto falta, ainda não acredito. Porque só quando há espaço para o que é,
pode haver transformação no que será. Fingir sem integrar é ruído, é esforço, é teatro, mas integrar é fluxo, é presença, é vibração autêntica que se alinha com o campo e o convida a responder. E o campo sempre responde aquilo que é real, mesmo que ainda seja invisível. Cuidado com o modo ator. Fingir para fora não ressoa no campo quântico. Existe um tipo de atuação que cansa, que drena, que confunde mais do que liberta. É o modo ator, aquele movimento sutil de quem veste uma máscara energética na tentativa de parecer já ser, de quem fala com entusiasmo ensaiado, de quem sorri com a mandíbula tensa, de quem tenta convencer o mundo de uma verdade que ainda não convenceu o próprio corpo. Fingir para fora pode funcionar por um tempo, mas no campo quântico é o dentro que reverbera, é o dentro que molda, é o dentro que cria. O universo não reage à sua performance externa. Ele não se impressiona com discursos bonitos ou com poses de poder. O que ele escuta é o campo eletromagnético que o seu coração emite. E esse campo é construído não por vontade racional, mas por sentimento profundo, por verdade emocional. O corpo tem um radar silencioso que percebe quando há coerência, e quando não há, entra em alerta. Ele se retrai, ele se protege, ele resiste, e essa resistência interna, mesmo que disfarçada por palavras positivas, impede que o campo responda com fluidez. A autossabotagem começa exatamente aí, quando você tenta convencer os outros antes de convencer seu próprio sistema límbico. E o sistema límbico, que comanda emoções e reações instintivas, não se reprograma com lógica. Ele se reprograma com emoção, com repetição, com sensações consistentes. Fingir com a mente não transforma, mas repetir uma experiência emocional até que ela se torne familiar, até que o corpo comece a relaxar dentro dela. Isso sim gera transformação real. Joe Dispenza fala sobre a neurociência da repetição emocional. Ele explica que cada vez que você sente algo com intensidade, novas conexões neurais se formam. E com o tempo, se sustentadas, essas conexões viram caminhos automáticos. Se você consegue sustentar por tempo suficiente o estado interno de alguém que já vive o que deseja, seu corpo começa a aceitar aquilo como realidade. E quando o corpo aceita, o campo responde, porque agora há coerência. O modo ator precisa dar lugar ao modo encarnado. Não é sobre convencer, é sobre sentir com tanta profundidade que o corpo relaxa, que a mente silencia, que o campo reconhece. Fingir para os outros é ilusão. Encarnar internamente é criação, e o universo só se move com quem vibra a verdade, mesmo que essa verdade ainda não tenha se manifestado em forma de matéria, porque antes de ser matéria, ela precisa ser presença, presença viva, presença sentida, presença sustentada. O fator esquecido. Seu corpo físico é o espelho mais fiel do que você realmente acredita ter. O corpo não mente. Ele carrega em cada gesto, em cada respiração, em cada tensão ou relaxamento, a assinatura exata do que você acredita ser verdade sobre si. Você pode repetir mentalmente que é próspero, que é amado, que já conquistou aquilo que deseja, mas se o seu corpo continua operando em alerta, se seus ombros seguem contraídos, se sua respiração permanece rasa, se há ansiedade nas entrelinhas do silêncio, então o campo ao seu redor não capta afirmações, capta contradições. É no corpo que mora a real frequência, não no pensamento isolado, nem na palavra decorada. A vibração que cria a realidade não nasce do que você diz com os lábios, mas do que você sustenta com o sistema nervoso. E esse sistema, altamente sensível, só se acalma quando se sente seguro, quando acredita, de verdade, que já é, que já tem, que não precisa correr, nem provar, nem conquistar, apenas ser. A frequência não se manifesta pelo desejo mental, mas pela fisiologia emocional coerente. É quando o corpo entra em alinhamento com o sentimento de completude, quando há um relaxamento silencioso, uma presença firme, um espaço interno de nada a buscar. É nesse lugar que a manifestação começa a acontecer, porque esse estado é magnético. Ele emite um sinal claro, estável, congruente, e o campo quântico responde à clareza, não à agitação.
Quando você vibra como se já tivesse, sem forçar, sem teatralizar, seu corpo muda. Há uma pausa natural do querer, um alívio interno. A tensão cede, os batimentos se harmonizam, o olhar se suaviza, e tudo isso comunica ao universo. Já é. Essa é a linguagem mais pura da criação. Uma linguagem que não passa pela boca, mas pelo campo energético que você se torna. Observar seus próprios microcomportamentos pode revelar muito mais sobre sua frequência do que qualquer pensamento. Como você se move ao acordar, como você responde ao silêncio, que tipo de impulso surge quando você imagina aquilo que deseja, a ansiedade ou a paz, a contração ou a confiança, porque essas pequenas reações dizem muito sobre o seu ponto vibracional, e é esse ponto que molda, em silêncio, a realidade que se aproxima. O corpo é o portal. Quando ele acredita, tudo ao redor começa a mudar. Mas esse acreditar não se força. Ele nasce. Nasce quando você se permite sentir, com gentileza, o estado de já ser, de já ter, de já estar vivendo. Mesmo que, por enquanto, tudo ainda pareça igual por fora, porque por dentro, a semente já brotou. E o corpo, fiel que é, já começou a florescer, porque o silêncio interno pode ser mais eficaz que afirmações vibracionais vazias. Há um tipo de silêncio que cura, que atravessa a mente e toca um espaço dentro de nós onde não há mais necessidade de controle, de insistência, de prova. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença pura. E é nesse espaço silencioso que muitas vezes a manifestação acontece com mais força do que em 1000 palavras. Porque nesse silêncio, o corpo para de resistir. E ao parar de resistir, começa a aceitar. Aceitar como real, aceitar como presente, aceitar como já existente. As afirmações podem ser poderosas, mas quando repetidas com urgência, com rigidez, com a intenção oculta de convencer a si mesmo de algo que ainda não acredita, elas se tornam um ruído, um esforço que reforça o medo de que ainda não é. Porque por trás da repetição, o corpo capta a mensagem real. Estamos tentando forçar uma realidade que ainda não sentimos como nossa. E nesse esforço, o campo percebe a falta de verdade vibracional e se afasta, não por punição, mas por coerência. O silêncio emocional, por outro lado, é fértil. Ele não nega o desejo, mas o acolhe com leveza. Ele não afirma com palavras, afirma com presença. Quando você entra nesse estado de quietude interna, onde não há mais briga entre o que se quer e o que se sente, algo se alinha. É como se o campo finalmente recebesse um sinal limpo, estável, receptivo. E essa receptividade, essa abertura silenciosa, é o verdadeiro sim vibracional. É nesse silêncio que o corpo começa a confiar, que a mente começa a descansar, que o coração começa a expandir. E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, sem esforço, o universo se move, não por comando, mas por sintonia, porque agora não há mais barulho entre você e aquilo que deseja. Só há espaço, espaço vibracional, espaço emocional, espaço suficiente para que a nova realidade encontre morada dentro de você. E talvez, nesse ponto, você perceba algo profundo. Não se trata de dizer 1000 vezes o que você quer viver, mas de tornar-se alguém que em silêncio já vive. Porque quando o corpo silencia, o campo escuta. E quando o campo escuta algo verdadeiro, ele responde, sempre responde. Mas ele só responde quando sente, no silêncio do agora, que você já não precisa mais ser convencido, porque já acredita, porque já sente, porque já é. A ponte neuroemocional entre a imaginação e o corpo, porque você precisa sentir mais do que repetir. Imagine por um instante uma lembrança tão intensa que, ao evocá-la, seu corpo responde imediatamente. O coração acelera, a respiração muda, uma emoção se instala. Isso acontece porque o corpo não distingue o que está acontecendo fora do que está sendo vivido por dentro. Ele sente, e ao sentir, ele obedece. Esse é o segredo que conecta imaginação e manifestação. A ponte não é o pensamento solto, a ponte é a emoção encarnada, aquela que atravessa o raciocínio e se instala no corpo como verdade sensorial. Bruce Lipton nos lembra que cerca de 95% das nossas respostas são comandadas pelo subconsciente, e o subconsciente não entende linguagem lógica, ele entende repetição, entende emoção, entende vibração sentida. Se você repete mentalmente uma ideia, mas não consegue ativar uma emoção coerente com ela, o corpo não integra, ele continua preso à memória do que já conhece, do que já viveu, do que já sofreu. E a realidade então
segue vibrando no passado. Mas quando você imagina algo com tanta clareza que seu corpo começa a reagir, quando seus músculos relaxam, quando seus olhos brilham, quando sua pele arrepia, quando seu coração vibra em uma emoção nova, nesse momento você acessa o ponto de transformação, porque agora há uma informação nova sendo instalada, e essa informação não está na mente, está no campo, e o campo responde não ao que você quer, mas ao que você sustenta vibracionalmente. É por isso que sentir é mais poderoso do que repetir. Você pode afirmar que é amado 1000 vezes, mas, se não se permitir sentir o que seria ser verdadeiramente amado, seu corpo não irá mudar, sua vibração não irá mudar, e o campo também não. Mas se você fecha os olhos e se entrega, se você visualiza e permite que o corpo sinta o toque, o cheiro, o olhar, o acolhimento, mesmo que tudo isso esteja apenas dentro, então a vibração muda. E com ela, tudo ao redor começa a mudar também. Essa prática tem nome, pode ser chamada de sinestesia quântica. É a capacidade de sentir uma cena como se estivesse acontecendo agora. Não como fantasia, mas como presença, como ensaio sensorial daquilo que você deseja viver. E quanto mais seu corpo repete esse sentir, mais ele se acostuma, mais ele aceita, mais ele vibra, até que aquilo que era interno se torna externo, até que aquilo que era invisível se torna inevitável. Porque agora não há mais separação entre o que você imagina e o que você é. Tudo se torna um, e o universo responde ao um, ao inteiro, ao verdadeiro, o que quase ninguém percebe. Fingir como se já tivesse exige desistir de controlar o tempo. Existe uma ansiedade silenciosa que acompanha a maioria dos desejos. Ela se esconde por trás da pressa, da impaciência, da necessidade constante de verificar se está funcionando. É a urgência do quando. Quando vai acontecer? Quando vai chegar? Quando o universo vai responder? Mas essa urgência, ainda que compreensível, quebra o estado vibracional mais poderoso da manifestação, o estado de presença. Porque enquanto você pergunta quando, você confirma que ainda não tem. E o campo sente isso. O campo sempre sente. Fingir como se já tivesse não é só sobre sentir o que se quer. É sobre descansar dentro daquilo. É sobre vibrar de tal forma que o tempo deixa de ser um fator. Porque quando o corpo acredita que já é, ele não espera mais. Ele apenas vive. Ele apenas sustenta a emoção. Ele apenas respira o agora com confiança. Mas quando a mente ainda tenta controlar o tempo, medir os resultados, apressar os processos, o corpo entra em alerta. E a vibração se rompe. O já é se transforma novamente em ainda não. O tempo linear é uma ilusão necessária para a vida prática, mas é um veneno para a manifestação. No campo quântico, não existe antes ou depois. Só existe frequência. Só existe agora. O que você vibra neste instante é o que determina o que se torna visível depois. E é por isso que esperar ansiosamente é tão sabotador. Porque esperar, mesmo que com esperança, ainda é viver na ausência, ainda é reafirmar que algo falta. O paradoxo espiritual do tempo é esse. Quando você realmente vibra como se já tivesse, o tempo perde a importância. Você não conta os dias, você não calcula o retorno, você não procura sinais a cada esquina, porque você está inteiro no sentir, inteiro na entrega, inteiro na certeza silenciosa de que o campo já se ajustou. E quando essa certeza acontece, há um tipo de rendição que não é passiva, é ativa, é poderosa, é magnética. Desistir de controlar o tempo não significa desistir do que se deseja. Significa confiar tanto que você pode viver como se já fosse. E viver assim é, por si só, uma oração contínua, uma frequência viva, uma dança com o invisível. Porque o que você busca já está a caminho, e talvez já tenha chegado dentro de você. O tempo externo apenas acompanha o tempo interno, e o tempo interno só acelera quando você para de perguntar quando e começa a sentir agora. O trauma oculto que impede de fingir com verdade. O corpo que foi programado a esperar negação. Nem sempre é falta de vontade, nem sempre é falta de fé. Muitas vezes, o que impede alguém de sentir como se já tivesse é o corpo ferido. É o corpo marcado por experiências de ausência, por memórias de negação, por aprendizados profundos de que não é seguro acreditar. O trauma, quando não acolhido, cria uma frequência silenciosa de resistência. Ele ensina que desejar é perigoso, que esperar por algo bom é arriscado, que confiar pode machucar. E esse aprendizado fica guardado, não só na mente, mas na pele, nos músculos, no coração. Muitos de nós fomos programados para esperar o pior, para não se iludir, para não se permitir sonhar alto demais, porque talvez, lá atrás,
Houve uma promessa quebrada, uma ausência inesperada, uma dor sem explicação, e o corpo, tentando nos proteger, aprendeu a não confiar, aprendeu a não se abrir, aprendeu a fingir que não deseja, para não se frustrar. Mas a verdade é que, por trás desse mecanismo de proteção, ainda pulsa um desejo genuíno. Ainda há vida querendo acontecer, ainda há amor querendo entrar, mas ele esbarra no medo silencioso da repetição da dor. A criança interior que vive em cada um de nós carrega esses registros. Ela lembra das vezes em que não foi ouvida, das vezes em que sonhou e foi ignorada, das vezes em que esperou e foi deixada para trás. E é essa criança, muitas vezes, que está no comando da vibração. Mesmo quando o adulto diz que já acredita, o universo escuta essa parte. O campo responde a esse sentimento inconsciente. E por isso, muitas tentativas de manifestação falham, não por erro, mas por proteção. Porque o corpo ainda não se sente seguro para receber. Curar esse trauma não é apagar o passado, é olhar para ele com compaixão. É dizer, com presença, agora é diferente. É permitir que a criança que você foi se sinta vista, acolhida, compreendida. Só então o corpo começa a relaxar. Só então o sistema nervoso se abre. Só então a vibração da confiança verdadeira pode florescer. Porque só há criação onde há segurança emocional, onde o corpo sente que pode baixar a guarda, onde a alma sente que não será mais punida por acreditar. Fingir com verdade só é possível quando o corpo permite. E o corpo só permite quando se sente seguro, quando se sente aceito, quando se sente pronto. E esse preparo não vem da mente. Vem do amor, do cuidado, da escuta, da paciência, porque o que foi ferido precisa de tempo para voltar a confiar. E é nesse processo, profundo, silencioso, gentil, que a manifestação se torna possível, não como esforço, mas como consequência natural de um corpo que finalmente sente, agora eu posso receber. Como a dopamina interfere na manifestação e por que a maioria finge errado por isso. Existe um ciclo sutil, quase invisível, que aprisiona muitas pessoas na ilusão da criação consciente. É o ciclo dopaminérgico da expectativa. A dopamina é o neurotransmissor do desejo, da antecipação, da promessa de recompensa. E embora seja essencial para o movimento da vida, ela também pode se tornar uma armadilha. Quando usada de forma inconsciente, ela transforma o processo de fingir como se já tivesse em um vício por sensação, um vício por picos momentâneos de entusiasmo que não se sustentam no corpo como vibração estável. É fácil confundir entusiasmo com manifestação, fácil confundir empolgação com presença, mas a dopamina, por natureza, é passageira. Ela se eleva quando algo novo parece possível e despenca quando o tempo passa e nada acontece. Esse sobe e desce químico esgota o corpo. Faz com que a pessoa busque mais estímulos, mais visualizações, mais práticas, mais promessas. Mas nenhuma dessas coisas se enraiza, porque o corpo não está vibrando estabilidade, está vibrando busca, está vibrando carência, está vibrando urgência. Fingir, nesse contexto, vira um ciclo de euforia e frustração. A pessoa se imagina vivendo o que deseja, se sente bem por alguns minutos, acredita que está funcionando, mas logo volta ao vazio. E esse retorno ao vazio reforça a sensação de que ainda não tem. E então ela tenta de novo, e mais uma vez. Mas cada tentativa, ao invés de criar, reforça o padrão da falta, porque não há vibração sustentada. Só há estímulo passageiro. A verdadeira manifestação não depende da dopamina. Ela nasce da serotonina vibracional, daquela sensação de paz, de contentamento, de já sou, que não precisa de provas, que não precisa de pico, que não precisa de espetáculo. É um estado emocional mais estável, mais enraizado. É o corpo vibrando presença, é o sistema nervoso entrando em segurança, é o coração relaxando dentro da certeza de que aquilo que se deseja já vive dentro. Para isso, é preciso estabilizar a dopamina, não rejeitá-la, mas regulá-la, reconhecer quando o entusiasmo está vindo de um lugar de conexão ou de uma carência tentando se esconder, e aos poucos treinar o corpo a permanecer na vibração daquilo que se deseja, sem necessidade de euforia, apenas com constância, com suavidade, com verdade, porque o universo não responde ao seu pico de excitação, ele responde àquilo que você sustenta, dia após dia, como sendo real. E o que é real não precisa de aplausos internos, só precisa ser sentido, com calma, com coerência, com confiança. Quando o desejo deixa de ser vício, ele vira vibração, e quando vira vibração,
A manifestação se torna inevitável. O modelo mental do coração já realizado. Como inverter a lógica da manifestação? Existe um estado de consciência no qual a busca cessa, onde o desejo não some, mas se transforma, onde aquilo que antes era uma carência gritando se torna uma vibração silenciosa de plenitude. Esse estado não é alcançado por esforço, nem por tentativa. Ele nasce quando se abandona a lógica comum da manifestação, aquela que diz: quando eu conquistar, então serei. E se adota uma nova lógica, mais sutil, mais verdadeira, mais poderosa, porque eu sou, então se manifesta. O modelo mental do coração já realizado parte de uma inversão profunda. Ao invés de correr atrás do que se quer, você se torna aquele que já vive a realidade desejada. Você para de olhar para fora, esperando confirmação, e começa a olhar para dentro, cultivando a emoção que confirma. A lógica do campo quântico não é linear. Ela não entende causa e efeito da forma como fomos ensinados. No campo, você não atrai o que quer. Você atrai o que já reconhece como seu, o que já vibra como parte de você. Esse reconhecimento não se dá pela mente. Ele acontece no corpo. É uma frequência que se instala quando o coração repousa na certeza de que não há mais separação entre o que você deseja e o que você é. E isso muda tudo. Muda a forma como você caminha, como você respira, como você se relaciona com o tempo, com o silêncio, com o presente. Porque agora não há urgência, há presença. E presença é a base de toda manifestação verdadeira. A metáfora é simples, mas profunda. A chave só abre a porta que vibra no mesmo padrão da sua mão. Você pode ter a chave certa, pode ter feito tudo do jeito certo, mas se suas mãos tremem, se sua frequência ainda está no medo, a porta não reconhece, porque a vibração é o que define o acesso. E essa vibração vem do coração que já se sente completo, que não deseja para ser, que não corre para alcançar, mas que vive como quem já chegou. Viver com o coração já realizado é um ato de fé, mas não uma fé cega, é uma fé sentida, uma confiança que não depende do que os olhos veem, porque já existe uma visão interna mais nítida, mais viva, mais real. E essa visão se impõe sobre a matéria com o tempo, porque onde há coerência vibracional, o universo se ajusta, ele se curva, ele entrega, e assim, a manifestação deixa de ser um objetivo e se torna uma consequência natural de um coração que antes mesmo de receber, já sabia, era seu, sempre foi, só estava esperando você lembrar. História real, como ela manifestou um amor após 3 anos de rejeição. Ao parar de tentar, ela havia tentado de todas as formas, terapias, afirmações, rituais, técnicas, orações, tudo que prometia trazer o amor que tanto desejava. Ela experimentou, mas nada mudava. Sempre que sentia que estava perto, o ciclo se repetia. O afastamento, o silêncio, a dor familiar da rejeição. Era como se houvesse algo invisível repelindo aquilo que ela mais queria viver. Até que um dia, algo dentro dela cansou. Não um cansaço de desistência, mas um cansaço de insistir contra si mesma. Ela não queria mais buscar, ela queria apenas respirar. E foi nesse espaço novo, não de conformismo, mas de rendição, que tudo começou a mudar. Pela primeira vez, ela não pediu, não mentalizou, não tentou manifestar. Ela apenas começou a viver como se já tivesse, não para provar nada ao universo, não como uma técnica, mas como um reencontro com uma parte dela que estava há muito tempo esquecida, a parte que já era amor, que já se sentia inteira, que não precisava mais ser escolhida para existir. Ela mudou pequenas coisas, o modo como se olhava no espelho, o jeito como caminhava na rua, a forma como sentava sozinha no café. Começou a rir com mais leveza. Não para ser vista, mas porque algo dentro dela havia se soltado. Ela começou a viver como se o amor estivesse ao seu redor, como se estivesse sendo observado, não com julgamento, mas com admiração, como se estivesse sendo amado em silêncio. E esse amor era real, não porque alguém de fora o oferecia, mas porque ela havia se permitido sentir como seria, e sentir de verdade. Sem perceber, ela parou de buscar, e ao parar de buscar, parou também de vibrar ausência. Ela começou a vibrar presença de algo que, aos olhos do mundo, ainda não existia, mas ao campo já estava ali. E foi então que, de forma inesperada, um encontro aconteceu, não daqueles com promessas vazias, mas um encontro silencioso, cheio de reconhecimento, de sintonia, de paz. A surpresa não foi o outro, foi ela. Ela se reconheceu diferente, não como quem atraiu o amor, mas como quem se tornou amor antes mesmo dele chegar. E por isso, quando chegou, não havia mais ansiedade,
nem medo, nem urgência. Havia só uma sensação íntima, tranquila, de que o universo apenas respondeu a uma vibração que já estava madura, porque quando o campo se ajusta, a realidade não tem escolha. Ela responde, não como mágica, mas como eco, como reflexo, como consequência de um coração que parou de tentar e começou a lembrar quem era. Em algum ponto da jornada, a busca se dissolve. Não porque você desistiu, mas porque algo dentro de você se lembrou. Lembrou que não é sobre convencer o universo, mas sobre se alinhar com ele. Lembrou que a manifestação verdadeira não é fruto de esforço, nem de merecimento, mas de coerência. E essa coerência nasce quando o corpo, a emoção e a consciência vibram a mesma linguagem, a linguagem da certeza interior. Bruce Lipton mostrou ao mundo que a biologia é moldada pela percepção, que a célula responde ao ambiente e que o ambiente mais poderoso é o emocional. Quando você sente como se já tivesse, quando o seu corpo vibra essa verdade sem resistência, os seus genes reagem, suas células se transformam, sua química muda, sua imunidade se fortalece, seu campo energético se reestrutura, a realidade ao redor começa então a se reorganizar para refletir esse novo padrão biológico, porque a matéria não lidera, ela obedece, ela espelha. Greg Braden compartilhou histórias de monges que, ao invés de pedir chuva, dançavam como se ela já estivesse caindo. Não pediam, não imploravam, celebravam, sentiam, viviam o agora com a mesma emoção de quem já foi atendido, e é isso que transforma o invisível em inevitável, não o pedido, mas a vibração de já ter recebido. O universo não age por súplica, ele responde por frequência, e a frequência mais elevada não é a do desejo, é a da gratidão silenciosa de quem já vive o que ainda não chegou. A biologia da certeza não é arrogância, é rendição, é quando o corpo para de resistir, quando o coração para de correr, quando a mente silencia e o ser vibra em completude, e é nesse estado, leve, profundo, simples, que a simulação verdadeira acontece. Porque o corpo acredita, e quando o corpo acredita, ele para de esperar, ele começa a sustentar, e tudo que é sustentado no sentir, o campo escuta, e tudo que o campo escuta com coerência, ele devolve, não como um presente externo, mas como um reflexo interno em forma de realidade. No fim, não se trata de fingir para o universo. Trata-se de lembrar ao seu corpo quem você já é no campo, quem você já é além do medo, da pressa, da dúvida, quem você já é quando se despede do esforço e abraça a certeza, porque essa certeza não nasce da mente, ela nasce do silêncio, da entrega, do sentir, e esse sentir, quando é verdadeiro, já é, já vibra, já cria, já manifesta,